A caixa de madeira estava no canto mais escuro do sótão, pequena, esquecida, coberta por uma fina camada de poeira que parecia ter a mesma idade da casa. Elias não subia ali há anos. O ar era parado, denso com o cheiro de papel antigo e madeira seca. Ele estava procurando por velhos álbuns de fotografia, mas foi aquela caixa simples, sem marcações, que chamou sua atenção. Estava fora de lugar, diferente das outras, que eram maiores e estavam etiquetadas. Um desequilíbrio silencioso naquela ordem de memórias guardadas. Ele a trouxe para perto do círculo de luz que vinha da única janela do sótão. A tampa se abriu sem resistência. Dentro não havia objetos, apenas um único envelope amarelado pelo tempo. O selo estava intacto, mas nunca havia sido postado. O nome do destinatário estava escrito com uma caligrafia elegante e um pouco desbotada. Sua avó. O remetente era seu avô. A data no canto era de 40 anos atrás. Uma carta que nunca chegou ao seu destino, embora remetente e destinatário vivessem sobre o mesmo teto. Elias sentiu uma pergunta silenciosa se formar no ar. Por quê? Por que guardar uma carta em vez de entregá-la? A decisão de abri-la não foi uma escolha, foi uma necessidade. Ele sentou-se no chão de tábuas largas, a luz do sol poeirenta iluminando suas mãos enquanto ele deslizava o dedo cuidadosamente sob a aba do envelope. O papel dentro era grosso e as palavras de seu avô preenchiam a página com uma calma familiar. Não era uma declaração de amor ou um segredo de família. Era algo muito mais simples. Era um plano, um pequeno projeto que eles haviam começado juntos e que a vida de alguma forma interrompeu. Minha querida, sei que as chuvas nos impediram de terminar nosso pequeno projeto no jardim, mas desenhei os últimos passos para não nos esquecermos. Quando o sol voltar, podemos terminar a pequena casa para os pássaros, aquela que prometemos colocar no pé da macieira. A carta continuava com instruções simples, um pequeno diagrama desenhado à mão no verso da folha. Falava sobre lixar as bordas, sobre o tipo de óleo para passar na madeira, sobre o lugar exato onde o pequeno puleiro deveria ser fixado. A promessa estava ali, clara e serena. A promessa de transformar peças soltas de madeira em um abrigo, de criar um pequeno ponto de ordem e beleza no jardim. Elias dobrou a carta com cuidado. Ele olhou ao redor do sótão para as coisas que foram guardadas e esquecidas. Esta não seria mais uma delas. Ele iria terminar o que seu avô começou. A descida do sótão foi lenta. Cada degrau de madeira rangia sob seu peso, um som que ecoava pela casa silenciosa. Ele segurava a carta com as duas mãos, como se fosse um objeto frágil. A casa parecia diferente agora, preenchida por um propósito que não existia uma hora antes. Na cozinha, ele colocou a carta sobre a mesa de madeira maciça, alisando as dobras com a ponta dos dedos. A luz da tarde entrava pela janela, iluminando a tinta azul desbotada da caligrafia. Era um azul suave, da cor do céu no fim da tarde. O diagrama era claro, desenhado com uma régua e um cuidado evidentes. Havia a base, as 4 paredes, as 2 peças do telhado, o pequeno círculo para a entrada e o puleiro. Cada peça era numerada. Ao lado, uma pequena lista de materiais: pregos pequenos, lixa fina e óleo de linhaça. Elias preparou uma xícara de chá. O ritual era calmante. A água quente, o vapor subindo, o cheiro suave das folhas de camomila. Ele sentou-se à mesa e releu a carta várias vezes, não por não entender, mas para absorver a simplicidade e a intenção por trás das palavras. Era uma conversa interrompida, e ele sentia que podia, de alguma forma, dar-lhe uma conclusão. Ele não precisava entender por que a carta nunca foi entregue. Talvez seu avô tenha simplesmente conversado com sua avó no dia seguinte,
tornando a carta desnecessária. Talvez ela tenha sido escrita tarde da noite, um pensamento que se tornou obsoleto com a luz da manhã. O motivo não importava. O que importava era o projeto inacabado. O plano estava ali, esperando. Do lado de fora da janela da cozinha, a velha macieira se erguia, seus galhos grossos e retorcidos como se esperassem há muito tempo. O sol estava brilhando. Não havia mais desculpas. A promessa de ordem e construção estava estabelecida, e o trabalho podia começar. O primeiro passo era encontrar as peças. A carta mencionava que elas estavam guardadas na caixa de ferramentas do avô, no galpão do jardim. O galpão era um pequeno anexo de madeira nos fundos da propriedade, pintado de um verde que agora descascava em longas tiras, revelando a madeira cinza que havia por baixo. A porta de madeira rangeu ao abrir, um som baixo e profundo. O ar lá dentro era fresco e carregado com o cheiro de terra úmida, óleo de máquina e madeira envelhecida. Ferramentas pendiam em ganchos na parede, em silhuetas organizadas contra as tábuas. Havia pás, acéns, um velho serrote e martelos de diferentes tamanhos. A luz entrava por uma única janela empoeirada, criando feixes luminosos que dançavam sobre as partículas de poeira suspensas no ar. No canto, sob uma bancada de trabalho robusta, havia uma grande caixa de ferramentas de metal. Estava fechada com 2 fechos de metal enferrujados. Ele os abriu com um estalo satisfatório. Dentro, as ferramentas do seu avô estavam dispostas em bandejas. Chaves de fenda com cabos de madeira, alicates, uma coleção de pregos e parafusos em pequenos frascos de vidro. Mas não havia peças de madeira. Elias olhou ao redor. A carta era específica. Ele passou a mão pela bancada, sentindo a textura áspera da madeira marcada por décadas de trabalho. Foi então que ele viu. Sob a bancada, um pouco mais para o fundo, havia uma caixa de madeira diferente. Era de cedro e não tinha fechos, apenas uma tampa de encaixe. Ele a puxou para a luz. Ao levantar a tampa, o cheiro de cedro encheu o pequeno galpão. Um aroma limpo e resinoso que se sobrepôs ao cheiro de poeira. Lá dentro, perfeitamente organizadas, estavam as peças da casa de pássaros. Eram 7 no total, exatamente como no diagrama. A base quadrada, as 4 paredes idênticas com a parte superior em ângulo e as 2 peças retangulares para o telhado. A madeira era clara, de um tom de mel pálido, e os cortes eram precisos, feitos com uma mão firme. Em um pequeno saco de lona amarrado com um barbante, ele encontrou os pregos finos e o pequeno cilindro de madeira que seria o puleiro. Tudo estava ali, como se tivesse sido guardado na semana passada e não há 40 anos. A madeira estava perfeitamente preservada, seca e pronta. Elias levou a caixa para a casa, colocando-a com cuidado sobre a mesa da cozinha, ao lado da carta. Ele esvaziou o conteúdo, dispondo cada peça sobre a superfície de madeira da mesa. Ele as organizou na mesma ordem do diagrama de seu avô. A base, as paredes ao redor dela, as peças do telhado acima, o puleiro ao lado do círculo que já estava cortado em uma das paredes. Era como montar um quebra-cabeça cujas instruções eram um sussurro do passado. Ele pegou um pano macio e seco e começou a limpar cada peça, uma por uma. Não havia muita poeira, mas o ato era importante. Era um gesto de preparação, de respeito pelo material e pelo projeto. Ele passava o pano sobre a superfície lisa da madeira, sentindo a textura do grão sob seus dedos. Cada peça era leve, mas sólida. Depois de limpar tudo, ele foi até o galpão novamente. Desta vez, ele sabia o que procurar. Ele pegou um martelo pequeno de cabo de madeira liso e cabeça de metal polida pelo uso. Ele sentiu na mão. Tinha um peso equilibrado, familiar. Ele também encontrou um pequeno pote de vidro contendo um líquido espesso e dourado. Uma etiqueta escrita à mão dizia óleo de linhaça.
Estava bem fechado e o óleo ainda parecia bom. Por fim, ele pegou algumas folhas de lixa fina de uma gaveta. Com os materiais reunidos, ele voltou para a cozinha. A luz da tarde estava mais baixa agora, lançando longas sombras pela sala. Ele dispôs as ferramentas ao lado das peças de madeira: o martelo, os pregos, a lixa, o óleo. A carta com o diagrama estava no centro, como um mapa. O ambiente estava preparado. A fase de coleta e organização estava completa. O próximo passo seria a construção, a união das partes para formar um todo. Ele olhou para as peças separadas e já conseguia visualizar a pequena casa montada. A promessa estava se tornando tangível. A construção começou pela base. A carta do avô era clara: comece pelo chão. Ele é o alicerce de tudo. Elias pegou a peça quadrada de madeira e a colocou no centro da sua área de trabalho. Em seguida, ele pegou a primeira parede. Era a parede da frente, aquela com a abertura circular. Ele a posicionou na borda da base. O encaixe era perfeito. As bordas se alinhavam sem nenhuma fresta. A precisão do corte de seu avô, feito há tantos anos, era impressionante. Ele segurou as duas peças juntas com uma mão, sentindo a solidez da junção. Com a outra mão, ele pegou um dos pequenos pregos do saco de lona. Eram finos e delicados, feitos para não rachar a madeira. Ele posicionou a ponta do prego perto da base da parede, onde ela encontrava o chão da pequena casa. Ele pegou o martelo. O primeiro golpe foi suave, apenas para fixar o prego no lugar. A madeira ofereceu uma leve resistência. O som foi um toque baixo e seco. Ele deu mais 2 golpes firmes e medidos. O prego afundou na madeira, sua cabeça ficando quase nivelada com a superfície. O som do metal na madeira era limpo, um ritmo constante que quebrava o silêncio da casa. Ele colocou um segundo prego na outra extremidade da parede. A primeira parede agora estava firmemente presa à base. Ela se mantinha de pé por conta própria. Ele repetiu o processo com a parede dos fundos. Posicionou-a na borda oposta da base. O encaixe também era perfeito. Ele a segurou no lugar e fixou-a com mais 2 pregos. Agora a estrutura tinha 2 paredes paralelas, unidas pela base. Em seguida vieram as paredes laterais. Ele pegou a primeira e a encaixou entre a parede da frente e a de trás. Os ângulos se encontravam com precisão. Ele pregou a base da parede lateral e depois adicionou mais 2 pregos, um de cada lado, para conectar a parede lateral às paredes da frente e de trás. O som do martelo continuava, constante e rítmico. Toque, toque, toque. Cada golpe era um passo adiante, uma conexão sendo feita. A caixa estava tomando forma. Ele pegou a última parede e a encaixou no lugar. Mais 4 pregos. A estrutura básica estava completa. Era uma caixa de madeira aberta no topo, com uma entrada circular em uma das faces. Era simples, mas já tinha a aparência de um abrigo. Elias parou por um momento para observar o que havia construído. As 4 paredes e o chão. Ele passou a mão pela parte de dentro, sentindo as junções. Estavam firmes. Não havia balanço, não havia instabilidade. Era uma construção sólida. O cheiro de cedro fresco se intensificou um pouco com o trabalho, liberado pelas pequenas feridas feitas pelos pregos. Ele olhou para a carta. A caligrafia do avô parecia observar seu progresso. A próxima etapa seria o telhado, mas ele não queria apressar as coisas. Este marco estava completo. O alicerce e as paredes estavam erguidos. De peças soltas e separadas, ele havia criado uma forma tridimensional, um volume. Era o começo de um lar. Ele limpou o pouco de serragem que havia se soltado com um pano seco. Ele moveu a estrutura gentilmente sobre a mesa. Era leve, mas completa em sua forma atual. O progresso era visível, tangível. A pequena caixa de madeira na sua frente era uma prova de que o plano estava funcionando,
de que as instruções escritas há 40 anos ainda eram verdadeiras e eficazes. A fundação estava pronta para receber seu teto. Com a base e as paredes firmemente montadas, o próximo passo era o telhado. Elias consultou novamente o diagrama na carta. 2 peças retangulares idênticas formariam um telhado de 2 águas, simples e funcional. A instrução dizia: o telhado deve ter uma pequena beirada para proteger a entrada da chuva. Ele pegou as 2 peças de madeira restantes. Elas eram um pouco mais longas e mais largas que a base, exatamente para criar essa beirada protetora. Ele posicionou a primeira peça do telhado sobre as paredes. As partes superiores das paredes da frente e de trás eram anguladas, formando um V invertido. A peça do telhado repousou perfeitamente sobre uma dessas inclinações. Ele a ajustou com cuidado, garantindo que a beirada fosse uniforme na frente, atrás e na lateral. Com a peça no lugar, ele a segurou firmemente com uma mão. Com a outra, ele pegou o martelo e mais alguns pregos. Ele pregou a peça do telhado na parte superior da parede lateral e em seguida nas paredes da frente e de trás. Os golpes do martelo eram precisos. Ele sentia a madeira se unindo, tornando-se uma única estrutura. Agora, metade do telhado estava no lugar. Ele pegou a segunda peça e a posicionou do lado oposto. Ela se encontrou com a primeira no topo, formando o cume do telhado. A junção era limpa, sem frestas. Ele ajustou a segunda peça para que a beirada ficasse simétrica com a do outro lado. Mais pregos foram necessários para fixar esta segunda metade. Ele trabalhou com calma, movendo-se ao redor da pequena casa, garantindo que cada conexão fosse segura. Por fim, ele adicionou 2 pregos finos no cume, unindo as 2 peças do telhado uma à outra para dar mais força à estrutura. O telhado estava completo. A casa de pássaros agora tinha sua forma final. Era inconfundivelmente uma casa. O último elemento da construção era o poleiro. A carta dizia: o pequeno poleiro deve ficar logo abaixo da entrada. Dê aos pássaros um lugar para pousar antes de entrar. Havia um pequeno cilindro de madeira, liso e com cerca de 5 centímetros de comprimento. Na parede da frente, logo abaixo da abertura circular, havia uma pequena marca de lápis, quase invisível. Uma marca feita por seu avô, indicando o local exato para o furo. Elias foi até o galpão e voltou com uma broca manual, uma ferramenta antiga com uma manivela de madeira. Ele escolheu uma broca do diâmetro exato do poleiro. Ele posicionou a ponta da broca na marca de lápis. Com uma mão ele firmou a casa de pássaros. Com a outra, ele começou a girar a manivela. A broca mordeu a madeira suavemente e pequenas aparas de cedro começaram a se formar ao redor do furo. O som era um sussurro, um zumbido baixo e contínuo. Ele aplicou uma pressão constante e gentil. Em poucos instantes, a broca atravessou a parede, deixando o buraco perfeitamente limpo e redondo. Ele soprou a serragem e testou o poleiro. Ele entrou no buraco com um ajuste firme e seguro. Não precisava de cola ou pregos. A precisão do furo era suficiente para mantê-lo no lugar. Ele o empurrou até que cerca de 4 centímetros ficassem para fora. O poleiro estava instalado. A construção estava terminada. Todas as peças que estavam na caixa agora faziam parte de um único objeto. Elias deu um passo para trás e olhou para a pequena casa sobre a mesa. Tinha uma geometria simples e agradável. As linhas eram retas, os ângulos eram precisos. A madeira clara de cedro brilhava suavemente sob a luz da cozinha. Ele a tocou. A superfície ainda era um pouco áspera em alguns lugares. As bordas dos cortes ainda eram afiadas. A forma estava lá,
mas a textura ainda precisava de trabalho. O esqueleto estava montado, mas a pele ainda não estava pronta. O próximo passo, como a carta indicava, era suavizar tudo, remover as imperfeições e preparar a casa para seu acabamento final. O progresso era inegável. A casa de pássaros existia. A carta do avô tinha uma frase específica sobre o próximo passo. Lixe cada superfície até que a madeira fique suave como uma pedra de rio. Para Elias, essa instrução era mais do que técnica, era um convite à paciência. Ele pegou as folhas de lixa fina que havia trazido do galpão. A textura era como areia fina colada em papel. Ele cortou um pequeno pedaço e o dobrou para que se encaixasse confortavelmente em sua mão. Ele começou pelo telhado. Com movimentos longos e uniformes, ele começou a passar a lixa sobre a superfície da madeira. O som era suave, um shh rítmico e constante, como as ondas do mar quebrando na areia. Ele lixava sempre na direção do veio da madeira, como seu avô o havia ensinado a fazer em outros pequenos projetos quando era criança. Uma fina poeira de cedro, quase como um talco, começou a se soltar da madeira, cobrindo a mesa com uma camada pálida e perfumada. O cheiro de cedro fresco enchia a cozinha, mais forte e mais claro do que antes. Ele trabalhou metodicamente, sem pressa. Primeiro uma água do telhado, depois a outra. Ele passava os dedos sobre a área lixada para sentir a diferença. A madeira, que antes era apenas lisa, agora estava se tornando sedosa. As pequenas imperfeições do corte da serra estavam desaparecendo, dando lugar a uma superfície contínua e agradável ao toque. Depois do telhado, ele passou para as paredes. Ele lixou cada uma das 4 faces, prestando atenção especial às bordas e aos cantos. Ele queria que as transições entre as paredes fossem suaves, arredondadas. Ele não queria arestas afiadas. A casa deveria ser convidativa, segura. O trabalho mais delicado foi ao redor da entrada circular. Ele enrolou um pequeno pedaço de lixa em seu dedo indicador e o inseriu no buraco, lixando a borda interna com cuidado. Ele queria que a entrada fosse perfeitamente lisa, para que nenhuma farpa pudesse machucar os futuros moradores. Ele também lixou o pequeno poleiro, girando-o em sua mão enquanto passava a lixa por toda a sua extensão, até que ele ficasse completamente liso e cilíndrico. O processo era repetitivo, mas profundamente meditativo. O som constante da lixa, o cheiro da madeira, o foco total em uma tarefa simples. O mundo exterior parecia desaparecer. Havia apenas ele, a pequena casa e o objetivo de torná-la perfeita ao toque. Quando ele sentiu que todas as superfícies estavam suficientemente lisas, ele pegou um pano macio e levemente úmido e limpou toda a poeira da casa de pássaros. A limpeza revelou a verdadeira beleza da madeira. O grão do cedro, com suas linhas claras e escuras, ficou mais nítido. A cor parecia mais viva. A casa de pássaros agora não era apenas uma estrutura, era um objeto de beleza tátil. Ele a levantou e era leve em suas mãos, e a sensação da madeira lisa era incrivelmente satisfatória. Ele fechou os olhos por um momento e apenas sentiu a textura sob seus dedos. Era de fato suave como uma pedra de rio. Ele olhou para a mesa, agora coberta por uma fina camada de poeira de madeira. Ele limpou tudo com cuidado, varrendo a poeira para uma folha de papel e jogando-a fora. Ele colocou a casa de pássaros de volta no centro da mesa limpa. A transformação era sutil, mas profunda. A forma era a mesma, mas a qualidade do objeto havia mudado. Estava refinado, estava completo em sua textura. O trabalho de construção bruta estava terminado, e o trabalho de acabamento fino também. A casa estava pronta para o último passo de sua criação, a proteção.
O óleo de linhaça esperava em seu pote de vidro, prometendo selar todo o trabalho e preparar a pequena casa para o mundo lá fora. O último passo do processo de criação, de acordo com a carta, era proteger a madeira. Um pouco de óleo de linhaça para protegê-la do sol e da chuva. Ela durará muitos anos. Elias pegou o pote de vidro que encontrara no galpão. Ele o abriu e um cheiro rico e terroso, como nozes e terra molhada, subiu do recipiente. O óleo tinha uma cor de âmbar profundo e uma consistência espessa, que se movia lentamente quando ele inclinava o pote. Ele encontrou um pequeno pedaço de pano de algodão limpo e branco. Dobrou-o em um pequeno quadrado, criando uma almofada macia para aplicar o óleo. Ele mergulhou um canto do pano no óleo e o algodão rapidamente absorveu o líquido dourado, tornando-se translúcido. Ele levou o pano até a casa de pássaros e, começando pelo telhado, começou a aplicar o óleo em movimentos circulares e suaves. A transformação foi instantânea e notável. Assim que o óleo tocou a madeira lixada, a cor se aprofundou. O tom pálido de mel do cedro se transformou em um caramelo rico e quente. O óleo realçou cada detalhe do grão da madeira, revelando padrões e linhas que antes eram quase invisíveis. Era como se a madeira estivesse ganhando vida sob suas mãos. O contraste entre a parte seca e a parte oleada era marcante. Ele continuou a aplicar o óleo, cobrindo cada centímetro quadrado da superfície exterior. Ele trabalhou com a mesma paciência que teve ao lixar. Cobriu o telhado, depois as paredes, uma a uma. Ele passou o pano oleado ao redor do poleiro e nas bordas da entrada. O cheiro do óleo de linhaça se misturou com o do cedro, criando um aroma complexo e agradável que enchia a cozinha. Era o cheiro de trabalho bem feito, de cuidado e de preservação. Ele não aplicou o óleo no interior da casa, deixando a madeira natural para os pássaros, como sentia que seu avô teria feito. Quando toda a parte externa estava coberta por uma camada fina e uniforme de óleo, ele parou. A casa de pássaros brilhava com um brilho suave e cetinado. Não era um brilho artificial, mas um brilho profundo que parecia vir de dentro da própria madeira. A pequena casa parecia mais sólida, mais substancial. A cor rica lhe dava uma presença que não tinha antes. Ele pegou um pano seco e limpo e removeu o excesso de óleo, polindo suavemente a superfície até que o brilho ficasse uniforme e o toque não fosse mais pegajoso. Agora o trabalho estava verdadeiramente completo. A construção, o lixamento, a proteção. Cada passo do plano de seu avô havia sido seguido. A casa de pássaros estava pronta para enfrentar o tempo, para cumprir seu propósito. Ele a deixou sobre a mesa da cozinha para secar completamente. A carta dizia para esperar um dia antes de colocá-la do lado de fora. Elias sentou-se novamente com sua xícara de chá, agora fria, e simplesmente observou o objeto que havia criado. Não era apenas uma casa de pássaros. Era a conclusão de um pensamento, a materialização de uma intenção que havia atravessado 40 anos. Era um link tangível com seu avô, uma conversa silenciosa através de um objeto de madeira. O sol começava a se pôr e a luz alaranjada que incidia sobre a casa de pássaros fazia a madeira oleada brilhar como ouro. Ela estava pronta. Amanhã, ela encontraria seu lugar no jardim. Na manhã seguinte, o sol nasceu em um céu claro e sem nuvens. O óleo na casa de pássaros havia secado completamente, deixando a superfície lisa, com um brilho quente e um toque sedoso. Estava na hora de encontrar seu lugar no jardim. Elias pegou a pequena casa com as duas mãos. Era surpreendentemente leve. Ele caminhou pela cozinha e abriu a porta dos fundos. O ar da manhã estava fresco e cheirava de grama orvalhada.
Ele atravessou o gramado em direção à velha macieira no canto do jardim. Era a mesma árvore mencionada na carta. Seus galhos eram grossos e cobertos de musgo em alguns lugares, testemunhas de muitas estações. As folhas verdes e saudáveis balançavam suavemente com a brisa. Elias procurou o local perfeito. A carta não especificava um galho, apenas a árvore. Ele queria um lugar que fosse protegido da chuva forte e do sol do meio-dia, mas que também fosse visível da janela da cozinha. Ele encontrou um galho horizontal e forte, a cerca de 3 metros do chão. Era grosso o suficiente para suportar a casa com estabilidade e tinha uma boa cobertura de folhas acima dele. Ele havia trazido consigo uma pequena escada de madeira do galpão. Ele a posicionou firmemente na base da árvore e subiu, com a casa de pássaros em uma mão e um pedaço de arame resistente na outra. Com cuidado, ele colocou a base da casa sobre o galho. Ela se assentou perfeitamente, estável e nivelada. Ele passou o arame por baixo do telhado, em um espaço que havia sido projetado para isso, e o prendeu firmemente ao redor do galho, torcendo as pontas para garantir que não se soltasse com o vento. Ele deu um leve empurrão na casa. Estava firme, segura. Parecia que sempre esteve ali. A cor da madeira oleada combinava com o tom do tronco da macieira, e o pequeno telhado verde que ele imaginava que a tinta original teria, agora era substituído pela beleza natural do cedro. Ele desceu a escada e deu alguns passos para trás para admirar seu trabalho. A casa de pássaros estava perfeitamente integrada à árvore. O pequeno encontro circular parecia um olho escuro e convidativo, olhando para o jardim. O poleiro estava pronto para seu primeiro visitante. A luz do sol da manhã filtrava através das folhas, criando padrões de luz e sombra sobre o telhado da pequena casa. Era um ponto de ordem e intenção em meio à natureza orgânica e um pouco selvagem do jardim. Elias guardou a escada no galpão e voltou para dentro de casa. Ele foi até a janela da cozinha, a mesma de onde observara a macieira no dia anterior. Agora, havia algo novo na paisagem. A pequena casa de pássaros estava lá, um foco silencioso em seu campo de visão. Ele preparou uma nova xícara de chá, desta vez quente, e sentou-se à mesa. Ele não esperava que os pássaros chegassem imediatamente. Ele sabia que eles precisariam de tempo para descobrir o novo abrigo, para inspecioná-lo e para confiar nele. O ato de contemplação era por si só a recompensa. Ver o projeto concluído no lugar para o qual foi destinado era o fechamento do ciclo que começou com a descoberta da carta. O sol subia no céu, aquecendo o jardim. Um pisco de peito ruivo pousou em um galho próximo, olhou para a casa com curiosidade por um momento e depois voou para longe. Era um começo. A casa estava agora entregue ao mundo, à natureza, ao seu propósito. O trabalho de Elias estava feito. Agora ele era apenas um observador. A promessa da carta não era apenas construir, mas também colocar. E agora estava colocada. A quietude do momento era profunda, preenchida pela satisfação de um trabalho bem feito e de uma promessa cumprida através do tempo. Os dias que se seguiram foram calmos. A rotina de Elias ganhou um novo e pequeno ritual. Todas as manhãs, ele se sentava à mesa da cozinha com sua xícara de chá e olhava para a macieira. A casa de pássaros estava lá, imóvel e paciente. Às vezes, o sol a iluminava diretamente, fazendo a madeira brilhar. Outras vezes, a chuva caía e ele observava as gotas escorrendo pelo telhado oleado, exatamente como deveria ser. A pequena casa resistia ao tempo, silenciosa e firme. Ele via os pássaros do jardim, pardais, pintassilvos, pisco de peito ruivo.
Eles voavam pela macieira, pousavam em seus galhos, mas por quase uma semana nenhum deles se aproximou da nova estrutura. Eles pareciam notá-la, mas tratavam-na com curiosidade cautelosa. Elias não sentia pressa ou ansiedade. A presença da casa no jardim já era suficiente. Ela havia preenchido um espaço que ele nem sabia que estava vazio. Então, em uma manhã de sol suave, aconteceu. Um pequeno chapim, com sua cabeça preta e bochechas brancas, pousou no galho logo acima da casa. Ele inclinou a cabeça, observando-a por um longo tempo. Depois, com um pequeno vôo rápido, ele desceu e pousou no pequeno poleiro. Seus pés minúsculos agarraram a madeira lisa. Ele olhou ao redor, como se estivesse inspecionando a vizinhança. Ele bicou a borda da entrada circular, testando a madeira. Elias observava da janela, imóvel, segurando a respiração. O chapim enfiou a cabeça dentro da abertura. Depois a retirou. Ele repetiu isso mais 2 vezes. Então, com um pequeno impulso, ele desapareceu completamente dentro da casa. Elias sorriu. Um sorriso lento e genuíno. Alguns segundos depois, a cabeça do chapim apareceu novamente na abertura. Ele olhou para fora, pareceu satisfeito e voou para longe. A casa estava vazia novamente, mas algo havia mudado. Ela havia sido aceita. Havia sido aprovada. Nos dias seguintes, o chapim voltou e, desta vez, ele trouxe sua parceira. Eles voaram ao redor da casa, entraram e saíram várias vezes. Logo começaram a trazer pequenos pedaços de musgo seco e gravetos finos. Eles estavam construindo um ninho. O propósito da casa estava sendo cumprido. A pequena estrutura de madeira, concebida na mente de seu avô há 40 anos e construída por suas mãos, estava se tornando um lar. A história da carta havia chegado ao seu fim, não com palavras, mas com a vida. Elias continuou a observar da sua janela, dia após dia. O sol se punha, lançando uma luz dourada sobre o jardim. A silhueta da casa de pássaros na macieira era um ponto de paz em sua visão. Ele pegou a velha carta e a guardou de volta na caixa de cedro, junto com o pequeno saco de lona que continha os pregos que sobraram. Ele não precisava mais das instruções. O projeto estava vivo. A casa estava quieta. O jardim estava calmo. O ar da noite começava a entrar pela janela aberta, trazendo consigo o som distante dos grilos. Tudo estava em seu devido lugar.